Open your Bibles to Acts, chapter Abra sua 12, Bíblia em Atos capítulo 12. please. Acts chapter 12. Atos capítulo 12. It's amazing, these friends. É incrível ver esses amigos que foram curados. The letter I got there on É, the é que first real vacation. na sua primeira férias de verdade, 34 anos, pode imaginar as crianças, suponho que estão nos 30, pode imaginar ser uma criança que nunca ouviu a mãe saudável, agora estavam lá. Eles estavam lá quando ela foi curada e agora ela pode fazer tudo que ela não podia fazer. Me mandaram o vídeo dela correndo em volta da piscina. Eles estão no Havaí se divertindo muito. Fazendo todas essas coisas que ela nunca podia fazer. Isso nunca fica velho. Quantos aqui o Senhor fez um milagre em seu corpo? Já experimentou um milagre em seu corpo? Olha ao redor da sala. Isso é extraordinário, incrível. Obrigado, Senhor. Faça de novo, de novo e de novo. Tudo bem, Atos capítulo 12. Nós vamos ter uma parte longa da Escritura, preciso que você fique comigo. Minhas partes favoritas da Bíblia são as histórias ou as lições que são fáceis de obter. Sabe, Davi e Golias, qualquer um pode entender isso. Sabe, você tem o menor enfrentando o grande e ele vence. É uma boa história. Daniel na cova dos leões. Tem essa confiança em Deus que você vê nessas histórias. Bem, o capítulo 12 de Atos é um desse tipo de histórias. O Senhor faz nota de algo e é melhor que notemos. É relacionado à oração. Quero falar sobre oração fervorosa. Eu senti a intimação do Senhor na minha própria vida e corporativamente senti a intimação do Senhor para engajarmos em um nível de oração que será novo para muitas pessoas. Certamente, na medida que acredito, eles serão chamados, será nova para quase todos nós. Vamos em frente e ler a história. Verso 1 do capítulo 12 de Atos. Atos 12, 1. Naquela época, Herodes, o rei, estendeu sua mão para atormentar alguns da igreja. Ele matou Tiago, o irmão de João, com a espada. E porque ele viu que isso agradou os judeus, ele prosseguiu para empoderar-se de Pedro também. Isso foi durante os dias dos pais ázimos. Parei, só porque eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Por favor, note que Herodes era motivado pelo que agradou os judeus. É importante ver que tanto o espírito religioso quanto o espírito político são governados pelo medo do homem. Ambos são manipulados pela opinião pública. E é por isso que quando oramos e elegemos pessoas, oramos pelos nossos líderes, uma das coisas pelas quais temos que orar é que eles tenham a coragem de tomar decisões com base nos valores de Deus, não na opinião pública. É valioso. Mas também líderes na igreja, porque você vê que nos dias de Jesus, os fariseus tinham essas discussões, eles diziam, se respondemos assim, a multidão dirá isso, se fazemos assim, isso vai acontecer. Eles fizeram as decisões dele baseado na opinião pública. E precisamos de líderes corajosos, tanto na igreja quanto no setor público, que saibam como tomar decisões com base no que Deus valoriza, no que é certo e no que é errado. Meu discurso acabou, vamos continuar. Verso 4, uma vez. Quando eles o prenderam, colocaram na prisão, entregaram 4 esquadrões de soldados para mantê-lo com a intenção de trazê-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro foi, portanto, mantido na prisão, mas incessante oração foi oferecida a Deus por ele e pela igreja. Faça nota disso. Incessante oração foi oferecida a Deus por ele e pela igreja. Não há registro de nenhuma oração por Tiago. Não estou dizendo que não houve oração, mas o Senhor observou o fervor, a consistência, a natureza
dessa oração duradoura dos santos por Pedro. Verso 6. Quando Herodes estava prestes a trazê-lo para fora, a noite que Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, os guardas estavam diante da porta guardando a prisão. Agora um anjo do Senhor se chegou a ele, uma luz brilhou na prisão e bateu a Pedro de lado e acordou e Pedro dizendo, levante rápido, e as correntes caíram das suas mãos. E o anjo lhe disse, cinge-te e amarra as tuas sandálias. E ele fez isso. E disse, coloque a sua capa e siga-me. Quando ele saiu e seguiu, não sabia que o que estava sendo feito pelo anjo era real, mas achava que estava vendo uma visão. Quando passaram pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que leva à porta da cidade, o que abriu por conta própria. E eles saíram e desceram uma rua e imediatamente o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse, agora com certeza que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da expectativa do povo judeu. Pare aí por um momento. Quantos de vocês já leram o livro do irmão Yun, O Homem do Céu? No seu livro, ele estava na prisão na China e haviam quebrado as suas pernas tão severamente que ele não era capaz de usá-las. Não tinha uso para suas pernas, não podia andar. E ele estava na solitária, estava na prisão, e o anjo entrou, tocou nele, e ele foi instantaneamente curado, levantou e levou através de toda uma série de portas para fora da prisão até um táxi, e ele entrou no táxi, o anjo se foi. O Senhor ainda liberta as pessoas da prisão. Não sei o que os guardas da prisão fizeram, mas depois que viram que o irmão Yun se foi, mas digamos que ele é um homem procurado. Mas ele tem uma história maravilhosa, um dos homens mais humildes. Nós o tivemos aqui várias vezes. Oh, que homem gracioso. Sua história é tão parecida com Pedro. Vamos ler a história, porque eu quero que você veja o que aconteceu. Verso 12. Quando percebeu isso, ele veio para a casa de Maria, a mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. E quando Pedro bateu a porta do alpendre, uma menina chamada Rod veio e atendeu. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, por causa da sua alegria, ela não abriu o portão, mas correu e anunciou que Pedro estava de fora no portão. É interessante que o anjo abriu um portão, mas uma garotinha foi que abriu o outro. Eles disseram a ela, você está fora de si. Ela insistiu que era assim, e ele disse que era o anjo dele. Pedro continuou batendo. Quando eles abriram a porta e viram que era ele, ficaram surpresos. Mas, acenando para eles com a sua mão para ficar em silêncio, declarou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E ele disse, vai, diga essas coisas a Tiago e os irmãos, e partiu para outro lugar. Essa é uma história ótima. Para mim é meio engraçado e eu posso me relacionar com todas as partes engraçadas da Bíblia. A hesitação de Pedro e tudo mais fazem todo sentido para mim. Mas Pedro vem, bate no portão e eles estão orando para ele ser libertado da prisão. Quando ele bate no portão, bem, não pode ser Pedro, porque ele está na prisão. Nosso trabalho é orar por avivamento, não ter um. Algumas pessoas ficam tão presas naquilo que eles estão orando que eles nunca se tornam abertas o suficiente para receber aquilo que Deus está liberando. Esse foi o caso aqui. E assim Pedro entra, e é claro, é a boa notícia, mas aqui está a parte da história que eu quero que fiquemos um pouco nessa manhã. Minha maior preocupação, me deparo com esse muro frequentemente, essa barreira teológica. Há muitos que pensam que o que aconteça é a vontade de Deus. E eles dizem, bem, isso não ia acontecer se não tivesse uma razão. Não me entenda mal. Deus pode usar qualquer coisa, mas isso não significa que Ele orquestra tudo. Ele é grande o suficiente para reverter o efeito do martírio. Sabemos, por exemplo, que o martírio ao longo da história da igreja é a semente, o sangue dos mártires é a semente da igreja, não há dúvida. Há várias centenas de milhares de mártires todo ano no Evangelho de Jesus Cristo, em lugares ao redor do mundo. É astronômico a quantidade de pessoas que são mortas por sua fé todos os anos. Não há dúvida, mas
não faz com que o evangelho se retraia. Ele aumenta o foco e a intensidade. Sabemos por nossos amigos, o bispo de Bagdá, quantas pessoas lá, quando eles vêm a Cristo e são batizados na água, a percentagem é muito alta de quantos são martirizados dentro de poucas semanas do batismo nas águas. É um mundo louco em que vivemos. Mas o ponto que eu quero enfatizar é que, embora Deus possa usar uma perda como a morte de Tiago, quando a igreja está unida, em fervorosa oração, a vida de Pedro é poupada. Gostaria de sugerir que muitas vezes o que estamos perdendo ao nosso redor é por causa da ausência de oração fervorosa. Fico feliz que o Senhor responda tão simples orações curtas, breves. Já contei histórias antes que tive um pensamento breve, um desejo que nem sequer era digno de ser mencionado em oração, e em instantes ele responde. Fico tão comovido pelo seu coração como pai que ele faz isso por mim. Anos atrás, aceitei o desafio de estudar tanto Neemias quanto Efésios, porque ambos são conhecidos por orações de uma frase. Achei fascinante Neemias fizesse uma oração que só tinha uma frase e que afetaria o curso da história sobre várias nações. Extraordinário. Amo o fato de que você pode orar de um lugar de dor e Deus ouve. Amo o fato de que pode estar com raiva e clamar a Deus e Ele ouve. Você pode estar errado e amargurado e clamar a Deus. Só não fique lá. Sabe qual seja a condição que você encontre? É um bom lugar para você começar. Mas ore até chegar num lugar onde possa sentir e ver o coração de Deus, porque é aí que as vitórias começam. E algumas pessoas usam a oração como uma sessão de reclamação. Encontrei um monte de intercessores uma vez e disse, quantos de vocês lutam com depressão? E quase todos levantaram a mão e eu disse, então vocês são aqueles que não oram? É um intercessor e não ora, porque a verdadeira oração é onde entra e faz uma troca. Se orar e não houver nenhuma mudança em você, você não estava orando, estava reclamando. Ele vem a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou te dar descanso. O que ele está dizendo? Me traga o pesado, vou te dar o leve. Vamos fazer a troca. A oração, para nós, ser os momentos de troca, onde vemos, tocamos o coração de Deus. Tudo bem, vamos continuar. Aqui está essa história em que uma resposta veio por causa de uma oração em conjunto. Oração em conjunto é muito difícil. No nível de intensidade que estamos falando, aqui é muito desafiador. Vou te dizer por quê. Vamos dizer que eu tenho 10 pessoas juntas aqui, vamos ter uma reunião de oração. Temos alguém aqui, o Tom, que está trabalhando com os jovens, a Kathy, que está trabalhando com a escola de ministério, temos o Jay, que está trabalhando com aconselhamento. Então, essas pessoas diferentes. Pessoas no Ministério de Crianças, pessoas que trabalham com sem-teto, pessoas que trabalham com evangelismo. Se tivermos uma reunião de oração, normalmente o que vai acontecer é que cada pessoa vai orar com a sua área de ação, de encargo. Não é certo? Absolutamente certo. Aqui está o problema. Quando nós só oramos com o que trouxemos diante de Deus, não reconhecemos quando o favor de Deus é liberado sobre uma oração específica. Por que isso é importante? Porque podemos estar orando, Deus, precisamos de provisão para esse acampamento de jovens, as crianças querem vir, não tem dinheiro, nós oramos, Senhor, temos que ter um romper com os desabrigados na rua, e outros vêm e começam a orar por pessoas que têm vício em drogas, e de repente, há essa fé que entra na sala. Cada oração que é feita é valiosa, mas quando aprendemos a orar em conjunto, é porque estamos aprendendo a orar sobre o que Ele está dizendo, sobre o que está trazendo favor. O que Ele faz nesse momento não é repetir a oração, é encontrar outro ângulo para poder orar novamente e criar um novo nível. Faz sentido? Se de repente eu só repetir a oração, não faz nada, mas eu posso sentir o coração de Deus para essa questão de vício em drogas.
Deus, peço que feche o Reading para o fornecimento de drogas. Faça com que as pessoas que trazem drogas sejam presas. Todo esse processo ser interrompido no seu caminho. E outra pessoa diz, Deus, nós oramos por aqueles que estão vendendo drogas, que se eles tiverem um background cristão, que eles possam sentir que o que eles estão fazendo é errado e que o Senhor lide com o coração deles e traga eles no lugar de arrependimento. O que estamos fazendo? Linha após linha, nível depois de nível. Estamos orando consistentemente com o Espírito Santo está dizendo. E isso é uma chave para a oração em conjunto. E é muito difícil porque todos nós trazemos nossas próprias coisas diante de Deus. E o que acontece na oração em conjunto é que todos colocam as suas coisas para descobrir o que Ele está dizendo. Esse é o termo que eu uso. Ele está estendendo o seu favor naquilo. E não significa que nós só oramos isso, significa que nós oramos até que haja um romper. Me lembro, anos atrás, meu irmão, que era pequeno, ele tinha 11 meses ou mais ou menos, chegou perto de morrer. Lembro que, obviamente, toda a família estava preocupada, ele estava em tratamento intensivo no hospital. Me lembro da casa em que morávamos, posso te dar o endereço? Eu vou dizer que é na Flamingo Way. Mas eu sei o número. Eu até lembro o meu telefone. Não sei meu telefone agora, mas eu lembro quando meu telefone era. Não, estou só brincando. Lembro do meu avô, pai da minha mãe, e ele foi para a sala e se ajoelhou ao lado do sofá. Eu tinha uns 11 anos de idade. A oração para mim era, Jesus, cure o Bob, amém. Essa era a extensão da minha oração. O vovô foi à sala de estar. E ele foi ali para o lado. Eu nunca esqueço. Ele se levantou e falou para a família, o Bob vai ficar bem. Por quê? Porque ele orou até que houvesse um romper. Não me lembro quanto tempo ficou lá, foi tantos anos, mas ele esteve lá por umas 2 horas. E ele estava orando. Quando ele percebeu que houve um romper, ele se levantou e anunciou à família, o Bob ficará bem. E ele veio literalmente em poucas horas, 8 a 12 horas, que Bob podia ter morrido. Os meus pais foram para o hospital. O médico falou, olha, algo aconteceu por volta de 2 horas da tarde, que foi quando o vovô se levantou de joelhos. Algo aconteceu e mudou. E ele vai ficar bem. E eles só ajudaram no processo de recuperação. É aquela oração constante que tem confiança porque conhecemos o coração de Deus. Quando ora como um servo, você implora pela invasão do mestre. Mas quando ora como um filho, ora como uma filha, você está se unindo como colaborador para ver o seu coração manifesto e demonstrado de uma maneira específica. Quantos têm idade suficiente para lembrar quando o presidente Reagan foi baleado? Lembro daquele dia. Foi horrível. Lembro o dia, obviamente por causa disso, mas também por outro motivo. Naquela manhã, eu estava sentado no meu piano, estava cantando esse pequeno refrão, só quero ver sua face. Só quero ver sua face, oh Rei da Glória, entre, levanta os portões de louvor. Enquanto eu cantava essa frase, só quero ver sua face, olhei acima do piano, tínhamos uma foto dos meus avós, a mãe e o pai do meu pai lá. E quando cheguei a essa frase, só quero ver sua face, eu olhei para essa foto e o Senhor me falou tão claramente, esse é o desejo do seu avô, vou trazer ele para casa hoje. Isso me chocou, parei de tocar. Isso foi claro? Isso é exatamente o que eu pensei. Pensei, bem, não vai demorar para descobrir se foi do Senhor ou se era da pizza, ou qualquer outra coisa. Então eu continuei a tocar e um pouco mais, uma meia hora depois, minha mãe ligou e disse, acabamos de receber notícia que
O vovô foi para casa hoje estar com Jesus. Aconteceu naquele dia, naquele momento. Então eu contei a história, como que eu acabei de ouvir e experimentar, o Senhor levando o vovô para casa. E foi pouco depois que recebemos o telefonema que o presidente Reagan tinha sido baleado. É claro, não quer que isso aconteça com ninguém. Começamos a orar por ele, ligamos a TV e assistir os noticiários. E lembro-me de assistir um pouco e voltei ao meu quarto, ajoelhei ao lado da cadeira e orei, e intercedi com Deus para poupar a vida dele. Mas algo aconteceu durante esse tempo. Estava orando pelo presidente Reagan e toda vez que eu ia orar por ele, meu coração se voltava para orar por James Brady, o secretário de imprensa. E não consegui descobrir por quê. Orava pelo presidente Reagan, orei como deveria orar, deve orar pelo seu líder, mas estava intercedendo a Deus para poupar sua vida, ajudar os médicos a fazer o que tinha que fazer. Estamos só orando, mas no meu coração eu posso sentir sendo puxado para orar e interceder por James Brady. Então eu oro por ele um pouco e voltava. Não via muita notícia sobre o James Brady, mas só sobre o Reagan. E voltei uma vez e vi que o Eric tinha entrado no seu quarto e estava ajoelhado ao lado da sua cadeira. Não sei, tenho certeza se ele sabe o que a gente estava orando, mas ele era tão pequeno, ele estava ali orando também. Isso foi bom. Então voltei de novo e orava, meu coração voltava, deixava de focar no presidente Reagan e para que estivesse sentir essa tristeza, esse encargo para orar pelo James Brady. E assim eu fiz isso durante o dia. Essa foi a minha rotina ao longo do dia. E é claro, recebemos notícia que o presidente Reagan ia ficar bem, etc. Avance vários anos, não me lembro quanto tempo, 2, 3, 4 anos. Dick Mills, que era um amigo maravilhoso, que ele está com Jesus agora, um profeta amigo maravilhoso, e várias vezes em Weaverville e aqui também em Reading. Ele veio à igreja em Weaverville e nos contou uma história. Ele sabia de alguém, não me lembro se era um amigo dele, acho que era um amigo dele que estava na sala de emergência quando o Reagan e o Brady foram levados para lá. Brady, eles cobriram com um lençol, porque ele se foi. Não havia jeito para ele. Eles colocaram de lado e estavam trabalhando no presidente, e alguém olhou e viu algum tipo de movimento, e eles foram até lá e conseguiram ressuscitá-lo. E ele voltou à vida. Não sei a extensão, eles só tinham desistido. O ponto é, o Espírito Santo vê o que está acontecendo e sabe como nos conduzir em orações que fazem história e trazem significado através de respostas. Não temos dúvida que milhares, se não milhões de pessoas em volta do mundo estavam intercedendo e estavam orando naquele momento por esse tipo de milagre, para Deus restaurar a vida a esse homem que havia sido baleado, que era o secretário de imprensa do Reagan. O ponto é, eu tenho uma opinião sobre como orar, mas quando entro na presença, toco em sua opinião de como orar. E essa é a questão, é aprender a orar a partir daquele que dirige o tráfico, daquele que conhece os detalhes do problema real. Sabe, você esteja orando, por exemplo, para alguém que tenha um problema óbvio. Vamos usar o vício a drogas de novo. Você começa a orar por eles e começa então a orar por que o relacionamento deles com o Pai seja curado. E você não sabe por que você continua orando dessa forma, mas você vai fazendo assim e eventualmente a reconciliação acontece e o vício em drogas só era um sintoma do que estava na verdade acontecendo. O ponto é, na oração, ele nos traz nos bastidores para ver o que está acontecendo. Desculpe, uma boa escritura para isso é João 15.
onde Jesus diz, não lhes chamo servo, lhes chamo de amigos, porque os servos não sabem o que o mestre está fazendo. Qual é o ponto? Há um ponto no relacionamento com Deus onde o Senhor permite que vá nos bastidores para ver suas motivações, seu coração, pensamento, intenção, sonho, desejo. Todas as coisas são expostas. Agora vamos mudar de amigo para o filho, a filha. Quando entra nessa posição e começa a sentir o coração de Deus por algo, de modo que sabe que existe uma resposta que está disponível e é possível, mas que deve ser buscada com oração incessante. Acredito que o Senhor está prestes a nos dar um upgrade bem radical. Tenho sentido isso por meses, mencionei aqui e ali. Eu penso que vamos ter um upgrade que vai ser liberado sobre nós como corporativamente, como crentes, na área de oração, mais específico, incessante e fervorosa oração de fogo que luta pela vitória, que busca respostas até que a resposta chegue. Sou grato pelas coisas que acontecem tão simples. Eu não gosto da ideia de que tem que orar por 3 semanas para que algo aconteça. Eu não gosto disso. Uma das coisas pelas quais sou tão agradecido e posso ver é que o Senhor tem feito na área de cura, por exemplo. Fui tão encorajado ao ver que poderia orar simples. Quero dizer, tivemos situações em que alguém tem uma doença. Eu já mencionei a hepatite C aqui. É a terceira vez que eu estou falando, não me lembro. Alguém foi diagnosticado com hepatite C e fizeram todos os testes e estava com a doença e compartilhou no seu pequeno grupo. Um dos nossos líderes de pequeno grupo deu um tapinha no ombro dele e disse: bem, então seja curado. E saiu e ele voltou ao médico e não tinha nenhum traço disso em lugar nenhum. Não tinha mais vestígio da doença. Fico feliz que isso aconteça, porque às vezes basta se fazer um decreto e pronto. Ao invés de um grupo como esse, oramos por alguém e enviamos um SMS e a pessoa é curada. Fico feliz por isso, mas isso não deve confiança na sua natureza. Não é para nos mimar e celebrar somente as respostas rápidas, mas porque conhecemos a natureza do seu coração, estamos dispostos a nos ater a algo até ver o romper. É a revelação do coração dele que nos leva ao processo de buscar até que venha a vitória. No meu pensamento, eu estou num processo como todo mundo. Quando não há um romper imediato em uma área, é porque há circunstâncias que estão envolvidas em todo esse problema que ainda não sabemos como derrubar. E a coisa sobre a oração fervorosa é que você nunca tem que entender completamente o porquê. Simplesmente não para. Você não para. Não é oração para aliviar minha consciência. Digo, eu vou orar. Não é esse tipo de oração. É o tipo de oração que vive da convicção. A vontade de Deus deve ser feita. Lembro de anos atrás, um amigo meu, ele estava na corte, ele era parte de um júri, e o Senhor falou comigo quando entrou na sala de julgamento que a justiça deve prevalecer. E quando estavam no impasse, eram 10, diziam que eu era culpado e 2 inocentes, o Senhor falou com ele, a justiça deve prevalecer. E quando o juiz perguntou a todos no júri, vocês chegaram a um acordo? Todos disseram não. É um impasse, estamos demorando. Era 10-2 e assim ele continuava com a palavra do Senhor, justiça deve prevalecer. Quando o juiz perguntou a ele, ele disse não, acho que podemos chegar numa conclusão. Não sabendo por quê, mas ele ainda tinha aquela palavra que significa não, você não pode parar para fazer o que você foi designado a fazer. Talvez você não sabe como resolver a situação, mas não pode parar, não tem o luxo de parar. O juiz disse, eu te dou 30 minutos. Todo mundo agora está bravo com ele porque estão demorando para sempre para resolver. Ele sai pela porta
E assim que ele sai, ele olha para as duas pessoas que disseram não, e ele disse: você diz ele não é culpado por causa desse pecado em sua vida. E ele identifica por uma palavra de conhecimento o que está acontecendo secretamente na vida da pessoa. E ele vira para o segundo e diz: e você diz ele não é culpado por causa disso que está acontecendo em sua vida. E esses dois caras ficam assim, porque eles foram expostos. A palavra do Senhor foi: a justiça deve prevalecer. E esses dois jurados olharam um para o outro e disseram: muda o meu voto se você mudar o seu. E em alguns momentos, a justiça foi feita. Você faz a vontade do Senhor. Pare de adicionar suas opiniões políticas ao que está acontecendo. Pare de adicionar seu próprio sabor pessoal. A vontade de Deus é o que nós desejamos. A vontade de Deus é o que nós temos apetite. Jesus disse assim: sua comida me alimenta. Minha comida é fazer a vontade daquele que me alimenta. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que me ensina, que fala comigo. E é a vontade de Deus que nos nutre e nos desafia. Mas aqui está o grande prêmio no final da jornada. Não é no final da nossa vida, é no final de cada dia. As Escrituras nos diz que as orações respondidas nos dão acesso a esse lugar em Deus chamado plenitude de alegria. Na economia de Deus, existe um elo entre as respostas à oração, colaborando com Deus, vendo as mudanças na história através de suas orações e o acesso a uma plenitude de alegria. Está em João 16, acho que o verso 24, diz: pedi e ser-te-á dado, para que a tua alegria seja completa. A plenitude da alegria está de alguma forma conectada a nós, aprendendo quem Ele nos fez para ser, naquele lugar, não só de orar orações ocasionais, mas ouvindo o coração de Deus. O que está no coração dele? O que está na mente dele? O que ele tem paixão nesse momento? Juntei-me orando com o que está no meu coração, mas quando comecei a ouvir o que ele está falando, não posso parar até que haja um romper. Por quê? Porque estamos na posição de moldar o curso da história. Nós fazemos isso através da oração. Pedro foi poupado por causa da constante oração fervorosa. Pai, peço-lhe que libere um manto assim, aquela veste que Elias carregou, que no espiritual liberaria um manto de graça sobre os crentes. Desculpe. Que liberaria uma graça sobre essa família de crentes, sobre a nossa família da Bethel TV, para a oração, que nos ajude a provar a alegria através de respostas, através de vitórias, em um nível que nunca antes conhecemos, que nos mostre o que é fazer parceria contigo, cooperar contigo, unir os nossos corações ao teu, ver a tua vontade ser feita na terra como é no céu. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor. Oro esse nome maravilhoso de Jesus. Amém.